Bem, antes de mais, eu penso que a diferença entre um bom e um grande vinho, ao contrário do que muita gente pensa que é um pormenor, eu acho que são 10.000 pequenos detalhes, alguns deles invisíveis, que fazem a grande diferença. Relativamente ao Douro, eu não vou dizer que é a zona vitícola mais bonita do mundo, porque é subjetivo demais, mas para mim é sem dúvida a zona mais forte, concentrada, rica, pesada, dura, talvez. E isso tem as suas consequências no vinho final. Aquilo que os franceses chamam de terroir é uma constelação de vários detalhes, de tempo, solos, castas, e o Douro é sem dúvida uma zona especial. Todos nós sabemos que é a zona do vinho do Porto, aqui não há dúvidas que é especial para o vinho do Porto, mas passou um bocadinho ao lado a questão dos vinhos de mesa. Eu às vezes gosto de dizer que nós temos 2000 anos de história, mas infelizmente história de fazer mau vinho. E se não tivermos em consideração o Barca Velha e o Quinta do Coto, o Douro é um bocado um ilustre desconhecido, não fazia vinhos bons, e quando os fazia era mais por acaso, não era uma coisa feita com lógica. O Barca Velha nasceu nos anos 50, o Quinta do Coto nos anos 80, e quando eu comecei em 90, toda a gente se ria de mim, dizia que eu era maluco, que não fazia sentido, que era um absurdo. Nessa altura começou também João Nicolau de Almeida com o 90, em que de certa maneira ele foi obrigado, ele foi empurrado pelos franceses, porque para os franceses parecia um absurdo o Douro produzir vinhos de mesa, mas era feito assim de qualquer maneira. E pronto, de maneira que eu penso que temos uma história muito recente. Se calhar a sério o Douro começou em 2001, foi aí que começaram a aparecer vários pequenos produtores a fazer coisas muito boas, e eu penso que temos que ter a consciência que o que nós estamos a fazer é o princípio de qualquer coisa possivelmente extraordinária. Mas ainda estamos longe, ainda há muito que fazer, ainda há muito que afinar. Nós hoje temos um conhecimento do Douro muito virado para o vinho do Porto. Agora temos que aprender o que é este nosso Douro, o que é que ele nos dá, qual é o potencial para o vinho de mesa. Porque é um erro grande. Havia mais que hoje. Falava-se sempre na guerra entre o vinho de mesa e o vinho de Porto. E eu acho que é um absurdo. Temos que usar as sinergias e um ajuda o outro. Eu não tenho dúvidas que nós vamos encontrar clientes para o vinho de Porto por causa do vinho de mesa, assim como ao contrário. E temos que usar essas sinergias. E em termos de vinhas, eu também tenho a convicção que as melhores vinhas para vinho do Porto não são as melhores para vinho de mesa, antes pelo contrário. A não ser que se queira fazer vinhos super pesados e extraídos e com muita cor e muito álcool, temos que ir mais para os altos para encontrar a fineza, o equilíbrio. As vinhas viradas ao norte, que possivelmente são menos interessantes para o vinho do Porto, para vinho de mesa eu penso que serão muito, muito boas. O vinho de mesa procura um equilíbrio, enquanto que o vinho do Porto procura excessos, situações excessivas. De maneira que são duas coisas muito diferentes e temos que ir estudando e aprendendo. Temos a sorte de viver numa zona que é muito grande, com 45.000 hectares, de maneira que é uma complicação muito complexa, de maneira que está nas nossas mãos de ir percebendo e afinando e fazendo melhores vinhos. Eu sou uma mistura europeia, mas o meu coração é português, de maneira que eu sou português. O primeiro vinho produzido por nós foi o Robustos, e depois, mas esse com um caráter mais experimental, e depois foram os vinhos, os Redoma.
Nós procuramos na Nipor vinhos elegantes, minerais, com grande capacidade de envelhecimento. São vinhos que dê prazer beber hoje e que tenham uma grande capacidade de envelhecimento para que nós os possamos desfrutar a prazo. Nós fazemos parte então de um grupo que são os Douro Boys. Os Douro Boys foi um grupo de amigos que se juntou informalmente, na base da amizade e com o intuito de promovermos os vinhos portugueses no mundo. Dos Douro Boys fazem parte, então, além da Nipor, a Quinta de Valmião, a Quinta do Crasto, a Quinta de Valdona Maria e a Quinta do Valado. De facto, foi um trabalho que nós temos desenvolvido desde 2002, no intuito de promover a imagem dos vinhos de Portugal e, em particular, as imagens dos vinhos do Douro. Nápoles, neste momento, temos uma adega completamente nova que trabalha por gravidade, exatamente como esta adega velha que nós temos aqui, que também trabalha por gravidade. Essa era a tradição no Douro, que era a vinificação em lagares e depois os vinhos, por gravidade, iam para os tonéis. As duas adegas, nós temos as duas componentes. Temos aqui a componente da tradição do vinho do Porto, lagares redondos, a pisa é toda feita a pé, e essa é a forma tradicional de vinificar o Porto. Enquanto que em Nápoles temos a vinificações, outro tipo de vinificações. Além dos lagares, temos vinificações mais modernas, cubas com inox, cubas de madeira, temos estágios em barricas, temos o que é a modernidade agora do vinho do Douro. Portanto, temos as duas facetas, a tradição do vinho do Porto e a modernidade do vinho do Douro, que começou há 15 ou há 20 anos